Boa tarde. Hoje, 13 de março de 2025, estamos iniciando o programa 05 Olhar de Cidadão. O programa Olhar de Cidadão é voltado para opiniões e debates de assuntos que visam trazer um maior foco das propostas de lei mais relevantes do Legislativo e Executivo da nossa cidade. Estão transitando na Câmara Municipal e promovendo, assim, uma maior possibilidade de conhecimento e um maior debate das mesmas pela população taubatiana. Compõe a mesa de hoje Eduardo Fonseca, microempresário e engenheiro civil. E esse que vos fala, Frederico Leal, também microempresário, palestrante e consultor de empresas. Esse programa, importante informar, tem o apoio institucional de Evos, consultoria e treinamentos, e também de Smart Gefone, reparos de celulares. No programa de hoje, nós vamos abordar 4 projetos de leis, que estão em trânsito na nossa tramitação na nossa Câmara. O primeiro deles seria a proibição da contratação de shows ou de artistas em eventos que façam apologia ao crime e a drogas. Esse é o primeiro. O segundo projeto seria a proibição da realização de terapia hormonal, bem como de cirurgia de mudança de sexo. O terceiro projeto seria a instituição de um programa do Vale Livro para melhorar a leitura. E o quarto e último seria a utilização pela Prefeitura de um mapeamento das vocações naturais do município para a geração de empregos e rendas em melhores condições. Então vamos analisar cada um deles um por um. O primeiro projeto que nós vamos fazer uma avaliação seria no projeto de lei número 39025 do vereador João Henrique Dentinho. Esse projeto ele proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público que envolvam no decorrer da apresentação expressões de apologia ao crime organizado, às drogas, à incitação ao crime, bem como à violência. Eu acho que esse projeto ele tem um valor muito agregado. Gostaria que, Eduardo, eu concordo plenamente. Eu acho que nós estamos caminhando para uma cultura da desvalorização de valores. Tá? A sociedade está perdendo valores. Tá? Quando você faz apologia a esse tipo de coisa, seja um evento cultural de grande penetração, com pessoas que notoriamente têm influência, você está fazendo pressão de serviço à sociedade. Tá? Além de ser algo contra a lei. Tá? Já existe lei que proíbe isso. Tá? Esse projeto deve abranger, inclusive eventos privados, não só eventos públicos. Se você está no teatro, vai com uma população selecionada, com limite de idade, ainda vai lá. Mas no evento público fica muito complicado fazer isso. Outra coisa que precisa ser observada, tá, e eu acho que complementa esse projeto, são os valores dispensados para isso. Tá? O município tem obrigação de incentivo... Valores financeiros. Valores financeiros. Tá? Além dos familiares. Não, mas o município tem a obrigação de valorizar a cultura. Tá? A cultura tem que ser valorizada pelo município, é uma função, inclusive, do município. Mas não a qualquer preço. Tá? Isso tem que ter limite. Tá? Uma tabela em UFIRS, alguma coisa nesse sentido, precisa ser estudada e eu acho que pode contemplar, esse artigo pode ter essa abrangência também. Outra coisa, tá, que tinha que ter alguma coisa e de repente você consegue encampar num projeto desse, a valorização do artista de Taubaté. Sim, com tá? certeza. Não vale a pena você ter todo o incentivo e trazer um cara de outro estado, tudo mais tal. Se valorizando o artista de Taubaté, você consegue com que você faça o dinheiro, inclusive, circular aqui no município. Tá? Então essa é a minha opinião.
Bem, no meu ponto de vista, esse projeto do vereador Dentinho tem o meu apoio total, né? Eu acho que é inconcebível, no meu ponto de vista, né, que não só que a gente utilize, né, o financiamento público, né, para um evento desse, né, onde você notadamente vai contra a lei, né? Na verdade, você está fazendo uma apologia. Nesses shows, né, existe a utilização de drogas muitas vezes. Para ele fazer a apologia, ele faz a utilização a olhos vistos, né? Então, se é um público, né, aberto, né, e a prefeitura, né, ainda está financiando, qual é o custo-benefício disso? O que vai trazer de benefício para a população, né? Você ter os seus filhos, né, sua família, né? Você vai com a sua esposa, vai com seus filhos assistir um show onde a pessoa está bebendo desregradamente, está fumando maconha desregradamente, pode estar até com uso de drogas, né? E fazendo apologia ao crime e ainda por cima denegrindo a imagem da polícia. Que valor isso tem? Né? O que você está repassando para os seus filhos? Que é permitido isso, que é possível isso, que você aceita, você como pai, você como mãe? Né? Você está compactuando com isso? E mais, e o pior, a cidade está compactuando com isso? Né? Que benefício isso pode trazer? Então eu sou realmente radicalmente contra nesse tipo de shows abertos. Se for um show fechado, né, e tivesse sendo feito esse tipo de apologia, deveria ser denunciado. Né? Ainda vai lá, olha, está vendo isso assim, assim. E a sociedade vai decidir. Né? Eu sempre fui a favor de custo-benefício de investimento. Tá? E a prefeitura ela também tem esse caráter. Né? Quando nós temos instâncias, né, que são turísticas, né, a prefeitura tem o dever de fazer determinados investimentos porque traz retorno de capital para a cidade. Agora, isso não tem nada a ver com a questão turística da cidade, né? Por exemplo, uma festa de Quiririm, é óbvio que a prefeitura pode e deve investir. Né? Por quê? Porque aquilo ali é cultural, traz benefício para a população e traz retorno financeiro também. É o comércio que se faz, então tudo isso tem que ser analisado. Né? A proibição do show em si, eu não sei como é que isso é legalmente estabelecido, né? Mas eu sou favorável que alguma coisa tem que ser feita. Não pode simplesmente vir artistas de fora ou daqui de dentro mesmo e começar a fazer apologias a coisas que vão contra, inclusive, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição e a legislação vigente. Né? Então essa é a minha opinião, eu concordo com esse projeto. Okay? O segundo projeto que nós vamos analisar hoje diz respeito ao projeto de lei do também vereador João Henrique Dentinho, sob o número 37/2025. Né? O projeto ele proíbe a realização de terapia hormonal, bem como cirurgia de mudança de sexo, né? Na forma que é mencionada no projeto. Né? Bem, eu tive a oportunidade de dar uma olhada nesse projeto, eu achei interessante, né? Ele é bem específico. A terapia hormonal até os 18 anos é proibida, né? E a partir dos 21 é que seria permitido, né, caso fosse definido, a cirurgia. Então, até os 21 anos não poderia fazer a transição e até os 18 não poderia ter nenhum dos dois. No meu ponto de vista, né, eu não tenho nada contra quem queira fazer a sua mudança de sexo, eu acho perfeitamente aceitável, desde que a pessoa tenha realmente, né, condições de decidir por ele, né, o seu futuro. Decidir por ele se ele realmente quer fazer alguma mudança no seu corpo. Né? E realmente a gente sabe que isso está difundido na internet, está difundido nas várias mídias, né? Que nós temos casos, né, de crianças de 4, 5, 6 anos em que os pais, né, insistem, querem e até promovem a terapia hormonal e a mudança de sexo. Né? E o pior, né, depois de um determinado tempo, essas crianças que sofreram esse tipo de mutilação, que não deixa de ser, né, se revoltando contra esse tipo de coisa, porque chegou numa idade em que eles começaram a pensar por eles, começaram a refletir e chegaram à conclusão que não era nada disso que eles queriam. Mas os pais insistiram e tinham esse poder. Né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que realmente é possível que seja feita, não tenho nada contra, mais uma vez, desde que seja a própria pessoa que queira decidir pela sua vida. Né?
a enxurrada que nós temos de informações, a enxurrada que a gente tem de fake news a respeito disso é enorme. E uma criança, né, até os seus 8 anos, não tem a mínima condição de fazer nenhum tipo de análise cognitiva, né, futura da sua vida. Né? Até os 16, 17 anos, ainda está começando a aprender a trabalhar sobre as questões de valores. Né? Então, a partir dos 16, 17 anos, é que a criança começa a concatenar ideias e ter um real significado de que é a respeito do que é o seu corpo, do que ele quer, do que ele não quer, e começa a tecer realmente reflexões sobre isso. Né? Então, no meu ponto de vista, eu acho realmente temerário, né, que você deixe a livre-arbítrio, né, de qualquer coisa antes da pessoa poder por ela mesma tomar a decisão. Sem contar que isso aí vai encarecer, vamos assim dizer, uma liberdade total, né? Quem paga essa cirurgia, né? Qual é a necessidade real, né, de se fazer uma cirurgia dessa, né? E até que ponto pode ser liberado de uma forma geral e restrita. Então, no meu ponto de vista, eu concordo com esse projeto, eu acho que ele tem que ser um pouco mais aprofundado, né? Lógico, né? Discutido, mas de qualquer maneira, custo-benefício é sempre bem-vindo, né? Para que a gente analise as coisas de uma forma sensata. Né? Então, eu gostei do projeto, eu acho que ele deve ser bem discutido, né? Para que a gente evite maiores problemas para as nossas crianças e adolescentes no futuro. Vai. Então, quem gosta de polêmica, esse é um prato cheíssimo. Tá? E ele tem alguns aspectos que eu gostaria de salientar aqui. Tá? O primeiro aspecto, tá? Realmente eu sou contra duas coisas que esse projeto tem, mas que tem que ser levado em consideração. Primeira coisa é o Estado decidindo o que você deve e o que você não deve fazer. Tá? A gente vê até que a nível que está indo essas coisas, né? Tá? Eu acho que segunda coisa é que nós temos casos aí famosos. Qualquer busca aí no Google a gente vai saber de pessoas, por exemplo, que não tinham condições de fazer um implante de silicone, por exemplo, alguns homossexuais, e acabaram aplicando silicone industrial, colocando a vida em risco e trazendo mais gastos e consequências para a sociedade do que se esperava. Tá? Um outro aspecto que tem que ser analisado, não pode ser deixado embora, eu acho que o poder, as instituições democráticas eleitas não têm esse direito de resolver pelo cidadão, mas existe um aspecto, ele tem que normatizar isso. Existe um aspecto médico, seja ele físico ou seja ele psicológico, muito forte, que precisa ser avaliado. Tá? Porque não é o fato da pessoa ter 21 anos que ela às vezes está apta a tomar uma decisão dessa, uma decisão que vai levar para o resto da vida. Tá? Tem homossexuais famosos aí que não abominam um tipo de castração. Tá? Então precisa ser muito bem analisado pela classe médica, não pela classe política, o que realmente deve ser feito e o que não deve ser feito. E deixar o modismo meio de lado. Tá? Bonitinho, tá na moda, os homossexuais agora, tudo mais tal, mas isso é o que a gente chama de ideologia. Tá? Você vai fazer uma mudança que vai... Radical, que vai levar... Tem gente que se arrepende de fazer tatuagem, pô. Tá? Quanto mais uma cirurgia desse coisa que é irreversível. Tá? Você de repente pode estar matando a sexualidade de uma pessoa, seja qual a preferência sexual que ela tem, através de uma cirurgia. Então isso é polêmica na veia. Tá? Segundo aspecto que eu queria analisar é o aspecto se um município tem direito ou tem o dever de regulamentar em cima disso. Tá? Uma cirurgia dessa, eu costumo falar que o sistema de saúde brasileiro tem 3 donos, o município, o estado e a federação. Isso é abrangente do SUS.
Eu não sei até que ponto o município pode intervir nisso. Tá? Precisa ver. Ou é mais uma das 40 mil leis que estão aí na Câmara Municipal de Taubaté para fazer volume, para fazer média com eleitorado, para fazer esse tipo de coisa. Então precisa de um embasamento jurídico também muito forte nesse sentido. Tá? O município tem essa prerrogativa, tá? Então é complicado isso, é muito complicado. Quem gosta de projeto polêmico, esse é um deles. Tá? Pegar dois ganchos que você falou Sim. aí, mas eu achei interessante, assim, primeiro a questão médica, né? Eu acho que realmente a Câmara, né, ela deve se assessorar, né, de profissionais da área médica, da área psicológica, para poder votar uma situação dessa. Não é simplesmente chegar lá no plenário e achar a minha opinião é certa ou errada. Não, existe muito mais coisa atrás disso aí, né? Então eu acho isso muito interessante. E médicos não ideológicos, um perfil ideológico também. Nós estamos falando na parte profissional, especificamente, né? Acho muito interessante, né? Então eu acho que vale a pena esse outro ponto ser analisado. Gostei dessa posição, porque realmente um político decidir pela saúde é complicado, a não ser que ele tenha essa formação, aí tudo bem. Segundo gancho que você pegou. O segundo ponto que eu queria comentar é com relação a esse ponto que você falou, que diz respeito a não saber se o município tem competência, né, para fazer essa lei, né? Na realidade a gente tem que entender que assim, o município ele pode fazer a lei que ele quiser dentro do município que atenda a necessidade dele, desde que não seja maior, não ultrapasse ao do estado e não ultrapasse a da federação, né? Sempre nós vamos ter, né, a nossa carta magna, né, como guia. Corre-se o risco de você fazer uma lei aqui que depois vai ser trabalhada, vai ser analisada e é inconstitucional, tá? Resultado, você perde tempo, perde dinheiro, né? Em vez de você estar votando leis que realmente faziam diferença, você não se preocupou nem em analisar se seria constitucional ou não. Então, o município, muitas vezes, ele tem que também, o vereador, né, tem que analisar se a legislação permite que ele faça um projeto de lei dentro do município que depois não vai ser, sem mais nem menos, assim, colocado de lado por ser inconstitucional. Eu não quero usar esse exemplo como parâmetro, mas precisa se policiar. A Câmara Municipal de Taubaté tem mais de 40 mil projetos de lei em tramitação. Verdade. É um número absurdo, um número inconcebível. Então, de repente, eu não estou afirmando que esse é o caso. Se não são projetos simplesmente eleitorais. Sim, nossa, isso vai agradar meu eleitorado, então eu vou propor isso. Tá? Eu acho que o vereador tem que ter essa consciência também, que ele está usando a máquina pública, tomando tempo de questões pertinentes ao município, com coisas que ele está fazendo. Dinheiro, né? Que custa, né? Que custa dinheiro, custa. Eu não estou dizendo que isso que é inconstitucional e tudo mais tal, mas ele tem que ter uma assessoria jurídica muito forte para não ficar tomando tempo. Antes dele botar o projeto, eu não deveria ser exatamente. Juridicamente. Eu não acredito, eu acredito sinceridade que isso não seja competência. Não sou a pessoa mais indicada para, mas não é competência do município julgar isso. Tá? É competência do município, se aprovado pelo Estado, pela Federação, regulamentar isso aí. Tá? Agora, a gente sabe que a saúde tem 3 donos. Tá? A gente sabe que parte da saúde é competência do município, parte da saúde é do Estado e parte da saúde é da Federação. Tá? Eu não tenho essa certeza, essa convicção de que se faz uma lei dessa, se é que ela possa chegar a ser aprovada, tá? Entra com uma simples medida institucional, quer dizer, tomou tempo, tomou dinheiro, tomou uma série de coisas e no final não serve para nada, a não ser para o bel prazer do vereador dizer que está atendendo às suas convicções. Tá? Eu volto a repetir, eu não estou falando que esse é o caso. Mas o vereador, de uma forma geral, tem que se preocupar com isso. Tá? Porque 40 mil leis
para ser analisado. Estão em trânsito, estão em trâmite, né? É um negócio absurdo, não dá nem para mensurar isso. É só acessar lá o portal da Câmara, né? Você vai ver quantos projetos. Na realidade é projeto, é indicação, tem uma série de outras coisas, né? Mas 40 mil é um número muito grande. Okay? O nosso terceiro item a ser discutido aqui vai em cima do projeto de lei ordinária, também do vereador Dentinho. Hoje eu escolhi bem, viu? Hoje nós estamos em campanha. Estamos em campanha. Não sei se contra ou a favor, mas estamos em campanha. Do vereador Dentinho, né, que é o número 35/2005, né, que institui o programa de Vale Livro como medida de incentivo aos hábitos de leitura entre os jovens e adultos, né, no município de Taubaté. O que você acha, Eduardo, isso aí? Então, eu só queria fazer antes de entrar no assunto, coincidentemente, as 3 proposituras veio do vereador Dentinho, tá? Não foi... Foi coincidente. Tá. Achamos elas válidas, né? E por isso é que pode trazer uma reflexão maior para você. A nossa intenção é sempre essa, trazer uma maior reflexão para você, né, que está nos assistindo, né, de modo que você também possa vir a tecer seus comentários e participar ativamente da vida política no município. A ideia é essa. Quer dizer, aqui a gente não escolhe vereador, na realidade a gente escolhe o projeto a ser trabalhado. Aliás, a gente escolhe o projeto antes de saber quem escreveu, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Para ser franco, tá? Isso obviamente que a minha opinião, tá? E o espectador vai ter condições de se basear nisso para saber o que realmente ele acha, se ele concorda comigo, se ele discorda, e esse é o objetivo do nosso programa. Tá? Mas eu acho essa lei uma tremenda de uma bobagem. Tá? Por quê? Porque eu acho que não é você dando um vale-livro que você vai incentivar a leitura. Eu acho que o incentivo à leitura, tá, tem que partir da família e tem que partir da escola. A escola tem que cobrar isso do aluno. Hoje a gente não vê mais isso. De jeito nenhum. Tá? E o mais interessante é assim, né? Eu acho que realmente a cobrança de leitura, no meu ponto de vista, tem que ser do livro. Mas continua, depois eu falo. Tá. Então, assim, eu acho assim. E outra coisa, querendo ou não querendo, gostando ou não, eu gosto de folhear, folhas e tudo mais e tal. É uma geração completamente diferente da nossa. Tá? Se você está vendo um e-book, se você está ouvindo um e-book, se você está lendo no computador, se você está lendo fisicamente no papel, é uma questão de adequação de gerações. Tá? A nossa geração, nem que quisesse, poderia ver um e-book, porque não existia. Tá? Então, agora, eu acho que a escola, a parte educacional, tem obrigação de cobrar a leitura, sim. Tem obrigação de cobrar a análise dessas leituras, sim. E é aí que vai se desenvolver o gosto para a leitura. Não é simplesmente dar um vale-livro que o cara vai na livraria, nossa, livraria e tudo mais tal. Até ele venda vale-livro, já pensou? E aí, eu acho que a prefeitura tem que disponibilizar de forma até digital uma série de livros para que aí sim, se a pessoa se interessar por livro, vá lá e pegue esse livro. Tá? Já que a biblioteca parece que é uma coisa meio morta, não existe mais, né? Lembrando que o mesmo conceito que vale para o nosso primeiro comentário ali, tá? de valorização, de não apologia à droga, vale também para as questões de leitura. Para as questões de leitura. A gente sabe, por exemplo, que o governo federal anda distribuindo livros aí que faziam apologia à droga. Então, a mesmo princípio que vale pelo primeiro comentário que a gente teve sobre apologia a drogas, a sexo, enfim, tem que valer para isso também. Tá? E a prefeitura tem obrigação do setor cultural de disponibilizar digitalmente, eu acho que é mais prático e mais barato, tá? Livros para quem quiser ler, não só o estudante, mas a população em geral. Tá? Agora, disponibilizar vale e tudo mais, eu acho uma besteira, eu acho uma bobagem. Tá? Bem, vamos lá. Eu sou meio suspeito para falar, até porque eu gosto de ler, leio bastante, sempre li. Eu, quando eu era criança, existia aqueles livros de bolso, né? Eu chegava a ler 5 livros de bolso por dia, né?
E nas férias, né? Nas férias. Quando eu estudava, aí não dava para fazer isso, que tinha outras coisas. Mas depois eu comecei a trabalhar também, tive que começar... Bang. Nossa, né? Livro de bang, ficção científica, eu gosto muito, né? E aí eu parto do seguinte princípio, né? Hoje, né? Até porque faz parte do meu estudo, faz parte da minha profissão, né? A gente sabe que, neurocientificamente falando, né? A leitura, tá? Ela é, no mínimo, 50, não vou dizer 1000 vezes, vamos lá, no mínimo 50 vezes mais efetiva para armazenamento de informação do que visualização. Se você pegar uma pessoa, eu estava outro dia vendo um documentário a respeito disso, você pega uma pessoa e passa um filme para ela, tá? A respeito dela montar alguma coisa. E dá o mesmo filme foi feito com um livro. E dá o livro que foi feito o filme para a pessoa ler, ela vai conseguir montar muito mais rápido aquele equipamento ou aquilo que estava no livro, né? Mais rápido do que quem viu o filme. Então, cognitivamente falando, né, a leitura ela é muito mais efetiva do que o vídeo. Né? Por quê? O vídeo traz tudo pronto para você, ele te dá tudo. Né? Quando você lê um livro, na realidade você cria uma história em paralelo à história do livro. Você cria você usa a sua história, a sua imaginação, a sua criatividade. Tudo que você viveu na sua vida, ele vai começar a entrar naquele processo de leitura e você, se nós lermos o mesmo livro e tiver uma descrição de uma casa, um lago e uma árvore, nós vamos imaginar a casa, o lago e a árvore completamente diferentes. E talvez não, com certeza diferente do cara que escreveu o livro. Então eu tenho certeza que a leitura sempre é melhor do que simplesmente um celular ou um PDF para a pessoa ler. Né? Meu ponto de vista, primeiro. Segundo, sim, as famílias elas deveriam incentivar a leitura. Sempre incentivei a leitura. Meus filhos, né, eu tenho 3, né, os 2 não gostam muito de ler, mas a minha filha ela adora ler. Ela devora livro igual a mim, né? Igual a mãe dela também lê muito. Né? Então, a gente precisa começar a entender que o livro ele melhora as competências cognitivas das crianças, melhora as competências cognitivas dos jovens e dos adultos também. Então, eu sempre serei favorável, né, a qualquer tipo de legislação, de tentativa de lei que seja para melhorar isso aí. Tá? Agora, que só isso, um programa de vale livro, não vai adiantar, eu também concordo. Eu sou mais de que devemos mudar a nossa estrutura interna do colégio, de escolas, né, municipais, para, até de certa forma, forçar realmente a criança a ler mais. Né? Mas não é você chegar e dar um Dom Casmurro, dar um Camões para ele ler. Não vai adiantar, porque inclusive está completamente fora do processo. Antes da gente começar a fazer essa gravação, o Eduardo chegou aqui e viu um livro ali na minha cabeceira, né? Tá ali a Ilíada, né? Se eu der a Ilíada poetizada por Homero para uma criança ler, ela não vai conseguir ler. Tá? Por quê? Porque o processo é diferente. Então nós temos que dar para a criança, dentro da escola, algo que seja atrativo para ela. E não é só imagens. Né? É muito comum você ver livro infantil, tem uma figura na metade da página e 3, 4 palavras escritas. Isso não resolve, porque você mais uma vez está forçando a criança a imaginar o que eu estou imaginando. E não é esse o processo. O processo criativo infantil, ele é feito pela capacidade dele mesmo criar. Né? Então, o segundo ponto é esse, a família ajudar, e o terceiro ponto é a escola incentivar, né, a leitura de livros, né, efetivos que tragam conteúdo para a criança. E mais uma vez, aí entra a questão de valores, da mesma forma. Não é qualquer livro, são livros especiais, né, livros específicos, que realmente possam melhorar essa capacidade cognitiva. Né, deixa eu só fazer um comentário aqui de um famoso já falecido. Eu vi uma entrevista do Jô Soares. O Jô Soares era sabido por ler muito. Uhum. Tá? E o Jô Soares, além de ler muito, ele escreveu livros famosos, até porque ele é uma pessoa famosa. E ele disse que aprendeu a gostar de ler por causa da literatura de Monteiro Lobato. Tá?
Já faz um pouquinho de tempo que eu saí da escola, mas eu acho que isso não é ensinado nas escolas de Taubaté, Sim, esse é o que é problema. considerada a capital da literatura infantil e tudo mais e tal. E aí vem, eu me lembro que no colégio foi me pedido para ler o Cortiço. Cortiço. Pô, que literatura chata pra caceta. Não é para qualquer um, por isso que é o problema. Então eu acho assim, eu tive boas literaturas na época de ginásio, na época tinha ginasial, na época de primário até A Ilha, são livros apropriados para a idade. Tesouro, Robinson Crusoe. Apropriado para a idade, que era uma coisa. Agora eu estava no colégio, fui ler o Cortiço, pelo amor de Deus. Tá? Cortiço eu fui ler na faculdade, no pré-vestibular, nossa, mano. É muito chato. Tá? Então eu acho que o corpo docente de Taubaté tem condições de indicar excelentes livros e a gente tem o maior autor brasileiro. Tá? E outra coisa interessante eu tive outro dia desse, passei ali pela rodoviária velha, né? E a biblioteca estava fechada. Eu acho que nem funciona mais. Eu acho que não funciona. Agora, você vai levar livros, você vai no sebo, eu comprei recentemente, por sinal, paguei acho que R$2, R$3 num livro. Sim. Tá? Não é o Vale Livro, enfim, e tudo mais tal. Eu acho que isso realmente é uma bobagem. No sebo você encontra bons livros. Exato. Esse Ilíada que você viu foi comprado ontem no sebo, porque eu já tenho um original antigo e eu queria ver uma readaptação grega. Agora, eu acho que vai do sistema educacional cobrar de forma adequada, de forma pertinente, de forma pedagógica, a leitura de livros. Com certeza, eu acho que... Tá? Agora não é o fato de distribuir Vale Livros, para mim É aquilo que eu comento. Quem vai me garantir que de repente esse Vale Livro não vai ser vendido? Vai vendido para quem gosta, tá? Então é assim. E outra coisa, fica muito aberto no projeto de lei também como vai funcionar isso. Eu vou pegar qualquer livro. Não tem jeito. Eu vou pegar qualquer livro, de repente uma moça. Vai ser distribuído pela cidade? Tá. Então é muito complicado. Eu continuo com a minha opinião. Isso para mim é uma bobagem, não é por aí. Tá? Eu acho que a ideia pode ter sido ótima, o princípio pode ser excelente, mas a execução, para mim, é uma bobagem. Mas, enfim, minha opinião. Você, espectador, tire como parâmetro. Com certeza. Tá? E essa é a nossa ideia. Tá? Bem, o quarto item que a gente vai explorar hoje é uma indicação do vereador Isaac do Carmo, que tem a indicação número 128/025. Ele pede que a Prefeitura realize um mapeamento das vocações naturais do município para geração de emprego e renda. Bem, eu sou meio suspeito para falar, porque eu tenho uma posição aqui, um pensamento com relação a Taubaté muito interessante, que é assim. Quando eu cheguei em Taubaté, me falaram assim, Taubaté é a cidade de já teve tudo. Até pela idade que Taubaté. E é verdade, né? Se a gente explorar um pouquinho mais o assunto, a gente vai chegar à conclusão que Taubaté já teve uma plantação de caqui fantástica, né? O famoso caqui Taubaté. Né? Leva o nome, a fruta leva o nome. E hoje você não encontra mais caqui. Né? A produção de caqui vem de fora. Né? Ou seja, talvez a Taubaté não tenha essa vocação de ser uma cidade caquizeira. Vamos dizer, né? Taubaté também já teve muito barão do café. Né? Hoje já não tem nem mais área para plantar café. Então perdemos também essa hegemonia das questões de café. E aí vem aquela pergunta. Teve a vocação da indústria automobilística. A indústria automobilística. E hoje uma já foi embora. Só sobrou outra. Não sabemos quanto tempo ainda, né? E o mais interessante é que muitas vezes a gente fica querendo atrair para cá, né? Indústrias e tudo mais. Eu não tenho nada contra isso, né? Mas que muitas vezes poderia ser alguma coisa com valor agregado que a cidade não explora, né? Hoje, por exemplo, a cidade ela tem a vocação dita, né? A cidade da literatura infantil. Né? Tá, o que se faz com isso? Como é que se explora isso, né? Regionalmente, estadualmente, nacionalmente, né? Como que se explora?
né? Você vai ali no sítio do Pica-Pau Amarelo, nossa senhora, Tem nada. não tem nada. Né? O que tem lá é pífio. Tá? Eu acho que a pessoa vem uma vez aqui e não volta nunca mais. Vem pela história? Vem pela história e só. Já vi a história. Nós temos lá o bairro o Parque do Itaim, né, que tinha uma condição de fazer uma coisa muito maior, muito melhor. Com até ferrovia. A ferrovia completamente abandonado, não explorado. Né? Você tem o Cristo Redentor, que no meio do caminho do Rio de São Paulo, você tem um Cristo que você pode, não deu tempo de chegar no Rio, deixa eu tirar uma foto aqui no meio do caminho. Quer dizer, então, qual é realmente a nossa vocação? Né? O que é que hoje a cidade de Taubaté teria como vocação? Né? Nós já fomos, né, a cidade dos bandeirantes, daqui que saiu, fundou cidades, Campinas, Goiânia, né? Partiu daqui, a parte do sul de Minas, né? Ouro Velho, né? Todas aquelas cidades de exportação. Era a rota, né? É a rota, por quê? Porque foi aberto por aqui. Isso é turismo e não se explora. Não. Tem pessoas que não sabem nem que existe um caminho que vai de Taubaté até Paraty. E eu já tive o prazer de fazer esse caminho, é maravilhoso, é lindo, tem lagos. Que era para onde se escoava o ouro fundido aqui. Foi a primeira fundição do Brasil, era aqui. Quer dizer, então, cadê isso? Onde que está isso? Né? Então, se nós não nos preocuparmos em explorar a nossa história para saber, né, até que ponto a gente pode efetivamente ganhar com isso, né? Porque não basta, né? Você cansa muito de falar nisso, né? Não basta você saber o que tem, é o que fazer com o que tem, né? O que isso pode trazer de resultado financeiro para a cidade. Então, esse estudo aqui, eu não estou dizendo que eu sou a favor nem contra, não é isso? Eu sou favorável à possibilidade de exploração que ele vai dar, tá? Para que você, na Câmara, discuta realmente, né, junto com o Executivo, o que é que pode realmente ser feito em matéria de turismo na cidade, em melhorar a vocação da cidade, né, mas para que traga um retorno efetivo financeiro para a cidade. Então, esse projeto, para mim, ele tem esse apelo. Eu gostei desse sentido, porque ele realmente pode suscitar algum tipo de desenvolvimento mais profundo, de uma mudança radical de comportamento, de pensamento e de exploração do turismo na cidade, que hoje realmente é péssimo, diga-se de passagem. Minha opinião. Então, eu penso assim, tá? Indicação para saber a real vocação de Taubaté. Tá? E daí? Descobri que Taubaté tem a vocação de fabricar tampinha de cerveja. O que eu faço com isso? Tá? Eu tenho que pensar que as coisas mudam. Tá? Já foi interessante ter plantação de café, já foi interessante ter plantação de caqui, já foi interessante ser rota do ouro, e hoje não é mais. Não adianta não descobrir que Taubaté tem a vocação de ser a agricultura familiar. Pô, cara, tá bom. Vou doar terra, o que eu vou fazer com isso? Tá? Vou gerar subempregos? Eu acho que se você não vê uma cidade como uma empresa... Com certeza, tá? E aí você vai vendo como empresa, você vai criar vocações. Você não adianta chegar, não, esse Taubaté tem uma vocação industrial, então vou trazer indústria para cá. Toda cidade quer trazer indústrias, não é só Taubaté não. Quase todas as cidades têm um plano industrial fabuloso, de doação de terra, de imposto, tudo mais e tal. Hoje isso não é mais suficiente. Então eu imagino que o administrador público, apoiado pela Câmara, tem que dar condições ao Executivo de fazer ações para que se gere emprego e renda. Tá? Tem algumas coisas que estão abandonadas aqui em Taubaté que seriam, entre aspas, popularmente falando, mina de ouro. Nós temos uma termas aqui que é fabulosa, está abandonada por questões familiares. Onça Termas. Tá? Então isso aí a prefeitura tinha que, entre aspas... encampar isso aí. Encampar, intervir e explorar isso.
Nós estamos localizados, veja bem, nós estamos a 100 quilômetros do litoral, nós estamos a 40 quilômetros de Campos do Jordão, nós estamos a 40 quilômetros da capital da Fé, nós estamos a 60 quilômetros do sul de Minas, nós somos a cidade com maior estrutura no eixo central Rio-São Paulo. Tá? Então a gente tem que pegar essas e transformar isso de alguma forma. Tá? Não adianta querer achar, não, nós temos uma vocação industrial, então eu vou trazer para cá agora a Ford. Ela já saiu daqui, porque achou melhores condições trabalhistas, inclusive na Argentina, e continua vendendo os carros para cá do mesmo jeito, através do Mercosul. Eu vou trazer agora então a carro elétrico, não sei o que. Quer dizer, não sei se isso... Tá? Então eu acho que a gente tem que pensar em formas, tá? E isso parte do executivo, e obviamente que tem que ter o apoio do legislativo, de arrecadar mais renda e gerar mais empregos. Empregos de qualidade, inclusive. Tá? Subemprego não, né? Pelo amor de Deus. Tá, São José dos Campos encampou aquela fábrica que saiu da lá e fez um centro tecnológico. Tá? Pelo que a gente saiba, é um espetáculo, aquilo tem dado frutos. Empresas que eram empresas babies, né? Empresas estão saindo já com coisa. A gente tem exemplos do Startups. Startups. A gente tem o exemplo do Vale do Silício, que se formam grandes empresas, grandes desenvolvedores. Então é assim, mas eu descobri que a vocação de Taubaté é plantar feijão. Pô, cara, e daí? Feijão não está dando lucro, o que vai acontecer? Vou subsidiar isso? Tá? Então, antes de saber a vocação, tá? E Taubaté tem vocação para muitas coisas, eu acho que precisa de um plano de ação consistente, coerente, tá? Que eu aproveite as virtudes que Taubaté tem e eu consiga explorar isso nas mais diversas áreas. Eu estava conversando aqui com o Frederico e ele estava falando que, por exemplo, a minha família é todinha de comerciante de venda de bairro. Hoje, praticamente, as grandes redes acabaram com isso. Agora é shopping. Então, não adianta eu descobrir, nossa, Taubaté tem uma vocação para pequenos comércios. Acabou. A não ser que eu subsidie isso, não tem como reavivar isso. Tá? Então... O que realmente precisa? Bom, já que o que está gerando emprego e renda é grande rede, vamos trabalhar para se ter grandes redes aqui. Tá? Que no futuro isso pode mudar também. Tá? Hoje não. Tá? Por exemplo, a Van está vendo que uma segunda loja para Taubaté vai gerar não sei quanto emprego, aí vai gerar ICMS, vai gerar uma série de vantagens para Taubaté. Se eu não der apoio, daqui a pouco ela vai embora. Não está compensando mais financeiramente em Taubaté. Se eu não gerar uma concorrência, se eu não fizer com que o público de Pindamonhangaba, de Tremembé, de Caçapava venha gastar aqui, não vai adiantar de nada. Esperar isso só da iniciativa privada, e ela faz isso muito bem, não é o suficiente. Não é o suficiente para trazer, inclusive, novos. Tá? Então, e toda informação é bem-vinda, mas antes de se pensar em descobrir a real característica do município de Taubaté, eu tenho que ter planos de ação nas mais diversas áreas. E a gente tem que entender que o mundo mudou muito. Tá? Hoje eu tenho um mundo na palma da minha mão. Há 30 anos atrás nem existia isso aqui. Esse, na verdade, é o grande desafio de toda, não é a administração pública, de toda a administração. Fazer com que a cidade funcione. Fazer com que seja uma cidade que tenha retorno financeiro para que os seus munícipes tenham retorno financeiro, que ele possa crescer, que ele possa desenvolver, que ele possa comprar seus apartamentos, que ele possa ter uma vida digna. Toda essa questão dos projetos você pode acessar, né, através do portal da Câmara. Né? No portal da Câmara estão todos esses
esses projetos, né? Os 40 mil projetos em trânsito, né? 40 mil projetos, né? Então você pode acessar, buscar para ver se tem algum até do seu interesse, que você pode ir junto ao seu vereador e pedir a ele para dar algum tipo de reforço, né? Para a votação e tudo mais, né? Nós vamos deixar o link desse portal aqui no vídeo, embaixo do vídeo, tá? E com isso aí você pode inclusive até mesmo participar às terças-feiras, né? Todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, né? Existe sessão na Câmara, aí você é franqueado ao público, né? Você pode ir participar, inclusive até ter voz, você pode se inscrever para falar e comentar alguma coisa. E é esse o nosso interesse, tá? Não fique isento, informe-se, participe e cobre resultado dos seus representantes. Você tem esse direito, ok? Lembrando a todos que esse programa tem o apoio institucional de EVOS, consultoria e treinamentos, e Smart Gefone, reparo de celulares. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Boa noite. Boa.